Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Ana Paula e quero convidar vocês para uma aula de História do sexto ano. O nosso tema hoje são mulheres na Roma Antiga. A gente vai dar uma atenção a esse tema falando um pouco de como eram as mulheres ao longo do tempo, porque tudo muda. E a história e a presença feminina nas sociedades do passado e do presente também mudaram. Vamos ver como era antigamente? Vamos ver os direitos das mulheres na Grécia e em Roma, para que a gente possa fazer uma comparação. Na Grécia, as mulheres não possuíam cidadania. Elas eram excluídas das decisões políticas e não tinham representantes nas assembleias. Em Roma, uma mulher romana, filha de pais romanos, era considerada cidadã romana. Elas dispunham de mais direitos e liberdades de outras mulheres da antiguidade. Então, assim, em Roma, elas vão ter um pouco mais de direito, mas isso não significa, que elas vão ter toda a liberdade que uma mulher atual, dos dias atuais, tem. Vamos lá, vamos entender o que é uma sociedade patriarcal romana. Em uma sociedade patriarcal romana, toda a autoridade pertencia ao homem, ao pai, chamado o patriarca, ou seja, o pater familias. A gente pode dizer que a sociedade romana, assim como a sociedade grega, era uma sociedade patriarcal. Quem dominava, quem tinha o poder dentro da família eram os homens. Na Grécia, nem cidadãs as mulheres podiam ser. Em Roma, as mulheres tinham alguns direitos, mas eram direitos muito limitados. Por exemplo, o divórcio era permitido, mas quem podia pedir o divórcio era sempre o homem. Outra situação, as meninas se casavam muito cedo. A partir dos 12 anos, uma menina já estava sendo encaminhada para o casamento. E existiam vários tipos de casamento. Você vai ter o casamento dos patrícios, dos mais ricos, onde há ali um contrato entre as famílias e a mulher ela tem um dote a oferecer ao marido. Nesses casamentos havia, por exemplo, a troca de um bolo de trigo. Aquela troca de bolo entre os noivos demonstrava que aquele contrato entre as famílias estava firmado. Mas havia outros tipos de casamento na sociedade romana, quando o homem e uma mulher resolviam apenas morar juntos, e o direito romano considerava isso família e casamento. As plebeias tinham mais liberdade de escolher seus maridos. Ao contrário das patrícias, que eram mais ricas, estavam sempre presas a esses contratos de acordo com o interesse de cada família. E a educação da mulher romana? As mulheres romanas estudavam. Aprendiam música, aprendiam a ler e escrever, principalmente as mais ricas. Com certeza as camponesas não tinham essa mesma sorte. Mas elas também aprendiam tarefas domésticas, principalmente a tecer. Tecer era um ofício feminino e que a gente vai ver presente em muitas lendas desse período. Tecer significa costurar, tecer o tecido, fazer a roupa. Era um ofício feminino das mulheres romanas. Esse aprendizado, essa educação da mulher romana, infelizmente, ele se encerrava aos 12 anos. Lembra que eu disse que aos 12 anos elas seriam encaminhadas para o casamento? Então, se um menino continuava a estudar após os 12 anos, as mulheres não. É como se dissessem assim, ela já estudou o suficiente, agora ela vai ser a mãe, a esposa. Era esse o papel que as mulheres romanas ocupavam na sociedade romana. Mas como é que era a vida dessas mulheres, no dia a dia? O que é que elas faziam, professora? As meninas hoje vão à escola, passeiam, vão ao shopping, mas em Roma, Lembrem-se que nós estamos falando de um longo período, de mais de 1000 anos, então estamos sendo generalizando aqui a sociedade. Frequentavam banhos públicos.
e sozinhas. Diferente das gregas, as romanas podiam sair sozinhas. E os banhos públicos eram o point da sociedade romana. Né? Se hoje as pessoas vão a um shopping passear, se vão à praça conversar, naquela época se iam aos banhos públicos. Mas o que é que seriam isso? Era um local onde se tomava banho, isso é verdade. Mas não só isso, se fofocava nos banhos públicos, se faziam compras nos banhos públicos e havia uma preocupação. Dias separados para as mulheres frequentarem os banhos públicos e dias e horas separados para os homens frequentarem os banhos públicos. Mas já era um local onde havia uma convivência entre eles. Elas frequentavam festas religiosas, né? As festas religiosas, lembrando que os romanos eram politeístas, assim como os gregos, e adoravam vários deuses, inclusive com muita influência da mitologia grega, e essas mulheres frequentavam esses cultos e essas festas. E iam ao teatro. Aqui nós podemos observar a ruína de um antigo teatro romano, que eram assim essas arquibancadas e ao centro, onde os atores se apresentavam. Essa era a vida de uma mulher romana num longo período que nós estamos estudando. Bem, vamos revisar o que a gente viu até agora? Faça uma comparação entre o direito de cidadania das mulheres gregas e o direito de cidadania das mulheres romanas. Lembra que nós vimos que as gregas não tinham direito à cidadania, as mulheres não eram consideradas cidadãs, mas em Roma, sim, em Roma, as mulheres, filhas de romanos, de famílias romanas, podiam ser consideradas cidadãs. Dê um significado, presta bem atenção a essa questão, dê um significado ao conceito de sociedade patriarcal. Ele ainda é usado até hoje, quando a gente fala de uma sociedade onde o que predomina é o poder dos homens, onde não há igualdade entre homens e mulheres, e são os homens que ocupam as principais posições dentro dessa sociedade. É isso que nós chamamos patriarcal, que vem de patriarca, que vem de pai, ou seja, sociedades pautadas no poder dos homens. E para encerrar nossa revisão, na terceira questão, como era a vida social de uma mulher romana? Vocês podem falar dos banhos públicos, podem falar do teatro, né, que elas tinham uma liberdade de sair sozinhas, ao contrário das gregas. Então, assim seria, de forma bem simples, a vida de uma mulher na Roma antiga. Vou fazer um desafio para vocês, presta bem atenção. Vamos pensar sobre o passado para entender as vozes do presente? Olha, qual o papel que a educação ocupava no passado, lá na vida das mulheres romanas? E qual sua importância hoje na vida das meninas brasileiras? Faça uma reflexão, pare para pensar, escreva um texto sobre essa questão, né? Se naquela época as mulheres não podiam estudar, aos 12 anos encerravam a sua educação, hoje, qual é o papel da educação na vida de uma menina brasileira? A educação vai ajudar essa menina a garantir sua sobrevivência, a ter um papel importante na sociedade. Fale dos seus sonhos e de tudo que você planeja a partir da educação que você está recebendo. E agora, até logo e vamos nos encontrar em próximas aulas.